pessoal. A aula hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de produção do ferro, tá? Da mineração à siderurgia. Então, assim, ferro, ele não é encontrado puro na natureza. A gente não encontra o átomo de ferro, né, os átomos puros na natureza. Ele está sempre combinado com outros elementos, né? E o principal minério de ferro, né, como vocês estão vendo na imagem aí, é a hematita. Não é o único, é o principal, que é o mais utilizado industrialmente, né? E no Brasil nós temos muito minério de ferro, né? É um grande produtor de minério de ferro. E a China é o maior comprador. Esse é um assunto muito interdisciplinar, tá, pessoal? A gente pode falar em geografia, em história, né? No nosso caso, como a aula é de química, a gente vai mais para o lado das reações químicas, do processo químico na siderúrgica, né? Mas a gente também fala um pouquinho sobre a mineração. Então, como vocês estão vendo aí na imagem aí, né, o mapa do Brasil, né, alguns estados que são os maiores produtores de minério de ferro, né, onde tem mais minério de ferro, que é o Pará, né, na Serra dos Carajás, e em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, né? Então, são os estados que têm mais minério de ferro. A mineração também, pessoal, causa muito impactos ambientais, né? Isso é um cuidado que deve ter as empresas, né, que trabalham com isso. E aí eu coloquei aí um artigo, né, da resolução do CONAMA falando o que é o impacto ambiental, até para vocês também terem noção do que é um impacto ambiental. Aí vocês dão uma lida aí, né, como está aparecendo para vocês, o que é considerado um impacto ambiental. Alguns impactos causados pela mineração, né, eu listei para vocês aí, que é a degradação da paisagem, né, o local modifica o local, né, desmatamento, vai ter que derrubar árvores, arrancar plantas do local para tirar esse minério, poluição do solo e da água, né, inevitavelmente isso vai acontecer, redução da biodiversidade, animais que viviam naquele local vão sair daquele local, vão deslocar para outros locais ou vão morrer, né? E geração de resíduos de disposição inadequada de rejeitos, né? Aí eu botei umas figuras para vocês aí para vocês verem como que isso modifica, né? Paisagem, por exemplo, como que fica diferente, né? A biodiversidade, tantos animais que tem naquela região vão desaparecer dali, vão para outro lugar ou vão morrer, né? E barragem de rejeito, né? Está aparecendo a figura aí de uma barragem de rejeito para vocês. Só lembrando que a gente teve dois grandes acidentes, né? Com barragem de rejeito há pouco tempo, né? Um foi em Mariana, né? Os dois em Minas Gerais, né? Um foi em Mariana, né, em novembro de 2015. O outro ocorreu em Brumadinho, né, em janeiro de 2019. Essas barragens estouraram, os rejeitos, né, causaram um dano ambiental e social muito grande na região, matando muita gente, matando animais, né, e o impacto ambiental que isso causa é praticamente para sempre, né, na região. Então é muito complicado, né? É um trabalho que demanda muita atenção nessa questão ambiental e é muito complexo, né? Essa parte de mineração. Agora o processo de siderurgia, né? Para purificar esse ferro. Então, como está aparecendo para vocês aí, uma usina siderúrgica, né? Os alto forno, né? As misturas entram por cima do forno, né? Entra a hematita, que é o minério de ferro, né? Que é o óxido de ferro 3, o calcário e o carvão coque. Essa mistura, toda essa substância aí vai ter uma função dentro do forno, né? Aí vocês estão vendo a figura aí, como que ocorre, né? O fluxograma aí, como que ocorre o aquecimento do forno, por onde o ferro sai, né?
Então, pessoal, aí colocou lá o carvão, o coque, né, o calcário e a hematita, que é o minério de ferro. Aí, o carvão primeiro, qual a função do carvão dentro do alto forno, né? O carvão vai ser a substância que vai gerar energia, né, na queima do carvão, né, como vocês estão vendo aí na figura, a reação de combustão do carvão, né? É uma reação, é uma combustão incompleta que vai gerar monóxido de carbono, né? A temperatura do forno, do alto forno, é acima de 1600 graus, né? E vai liberar energia, né, nesse processo de combustão, e o monóxido de carbono vai ser formado como produto dessa reação, e esse monóxido de carbono ele é importante no processo, ele será utilizado posteriormente no processo, como a gente vai ver para frente. Aí, a etapa, nessa etapa, o monóxido de carbono produzido na queima do carvão, como nós falamos anteriormente, reage com o minério de ferro. Aí tem essa etapa aí da reação, né, do minério de ferro, que é a hematita. Tem a reação logo no topo, né, logo na entrada, depois vem a reação mais abaixo, mais para baixo e finalmente a reação embaixo. Essa reação ocorre em 3 etapas, mas vamos focar na equação global, que é a reação, considerando a reação final, que é a última reação aí, que é o minério de ferro, né, o óxido de ferro 3, reagindo com o monóxido de carbono, formando ferro metálico, que é o produto que a gente deseja, né, no processo, e CO2 que vai embora na forma de gás, né? Então, esse é um processo que ocorre dentro do forno e isso também, pessoal, é uma reação endotérmica, precisa de energia para acontecer. Para que a gente obtenha o ferro puro, né, purifique esse minério, é preciso de muita energia. Só na presença dessa energia, um forno acima de 1600 graus, é que o óxido de ferro vai reagir com o monóxido de carbono, vai formar ferro metálico e o gás carbônico, né? E aí esse ferro metálico vai sair, né? Como a gente viu lá na imagem do forno, ele sai por baixo, né? Na forma líquida, que ainda está muito quente, e aí vai para o processo, né? Para outros processos, né? O calcário, né? O calcário também que entra também na mistura, né? Nesse processo, o calcário é utilizado para retirar as impurezas do minério. A gente já viu em outras aulas, né, que o calcário é utilizado, a decomposição do calcário é utilizada para produzir a cal, né, que é o óxido de cálcio, que é utilizado na construção civil, utilizado em muitas atividades por aí. Mas nesse caso aí, no alto forno, na produção do ferro, o calcário é utilizado para retirar a impureza do minério. Então, o calcário exposto a alta temperatura, como nós já vimos em outras aulas, ele se decompõe formando o óxido de cálcio, que é a cal, e o dióxido de carbono, né, que é o CO2, que é o gás carbônico. E o óxido de cálcio, como vocês estão vendo na reação aí, ele vai reagir com a sílica ou com o óxido de silício, que é terra, areia, que vão estar. O minério de ferro, quando ele é colocado no forno, ele não está puro, não tem só o minério de ferro, ele tem mais impureza. Tem outros compostos ali, principalmente óxido de silício, né? Que é areia, terra. E aí o óxido de cálcio vai reagir, né? Com essas impurezas, né, vai formar o que se chama na siderurgia de escória, né? Forma a escória, né, que sai para um outro lado, o ferro sai para um lado, a escória sai pelo outro, e essa escória, né, é um produto, né, ou um subproduto do processo que é utilizado, né, essa escória é utilizada na produção de cimento, né? Então, é, tem um interesse comercial também na escória, apesar de ser utilizado para separar impureza do minério de ferro, depois também se transforma num produto, né? O ferro, depois que sai do alto forno, pessoal, ele passa por vários processos, né?
como aciaria, por exemplo, que é a produção de aço, né? Adicionado carbono em várias porcentagens, né? Para a produção de aço, né? E também vai para outros processos. Mas aqui, o interesse maior aqui era mostrar para vocês o processo químico que ocorre dentro de um alto forno, né? Apesar da siderurgia não ser considerada indústria química, né? Mas a gente percebe aí que envolve reações químicas para a gente obter o ferro puro, né? No processo. Só lembrando, como a obtenção desse óxido do ferro metálico é um processo endotérmico, onde necessita de muita energia para que as ligações se quebrem e forme o ferro metálico, o ferro, como ele não existe puro na natureza, então há um processo também natural, né, de ele voltar a ser óxido, né, na natureza. Por isso que o ferro exposto, né, no tempo, ele enferruja. Né? O enferrujamento do metal é uma reação química. Então é uma reação química endotérmica que ocorre do ferro na presença de oxigênio e umidade de água. Né? E isso ocorre naturalmente. Então, se a gente deixa o ferro exposto, essa reação começa. É uma reação lenta, né? A gente pode até acelerar essa reação, né? Mas é uma reação que ocorre, então é uma reação exotérmica, né? Que vai ocorrer naturalmente. É o ferro voltando para o seu estado como ele é encontrado na natureza, na forma de óxido. Beleza, pessoal? Bom estudo.